Para saber onde eu estou pisando, mais ou menos, alguém aqui tem blog? Legal. Alguém aqui quer ter um blog? Ou quer escrever, enfim, não precisa ser em blog. Bacana. Alguém aqui é da comunicação, publicidade, jornalismo? Tá, eu estou bem, então. Quando a Lana me chamou para fazer essa palestra, eu falei, cara, mó galera inspiradora, tal, vai falar de muita coisa legal e vai vir um cara chato para falar de coisa técnica. Eu falei, beleza, vamos mudar um pouco isso. Vamos trazer uma história diferente por aí. Como o título dessa palestra, nosso papo hoje fala, eu comecei com um blog lá em 2010, que se chama Entre Todas as Coisas. E aí eu comecei a escrever na internet textos que falavam sobre coisas que todo mundo passa, que são relacionamentos. Querendo ou não, todo mundo é ligado por uma linha tênue de relacionamentos afetivos, sejam eles afetivos em si, sejam eles entre família, amizade, enfim. Todo mundo é ligado por um laço. E por que eu escolhi falar disso? Por que eu escolhi falar de relacionamento e comportamento? Bem, foram algumas coisas que aconteceram. O primeiro foi a grande missão que eu autodefini, assim. A minha grande missão era, não importa sobre o que eu falasse, não importa o texto, não importa o tema. Eu queria fazer com que as pessoas que me lessem através da internet saíssem dali de uma forma diferente. Elas podiam sentir raiva, elas podiam sentir alegria, elas podiam sentir compaixão. A ideia é que ninguém passasse por um texto meu sem sentir alguma coisa. A ideia é que a gente despertasse em quem estivesse lendo alguma coisa ali. Vamos definir como emoção. Essa era a minha grande missão. Que o texto não passasse despercebido, não fosse uma tela em branco, mas sim despertasse algo em alguém. E a partir disso eu comecei com o meu blog lá em 2010, eu tinha 17 anos. Eu tenho 23. E aí, de lá pra cá, muita coisa aconteceu. De lá pra cá, o meu blog se transformou em um dos maiores do nicho, um dos maiores de comportamento no Brasil. Hoje a gente tem mais de 1 milhão de views, de visualizações por mês. Eu encontrei pessoas incríveis como a Lana, como o Casal Sem Vergonha, ou Nômades Digitais, que vocês devem conhecer. Escrevo com eles há 3 anos já. Fui um dos primeiros colunistas do Casal Sem Vergonha. Em vários portais, como o Área H, que fala sobre comportamento masculino, o Super Ela, que fala sobre empoderamento feminino, e por aí vai. Dito isso, eu já fiz praticamente a minha apresentação, mas eu montei uma agendinha rápida aqui. Do que eu vou falar hoje? Eu vou falar hoje sobre esse caminho, sobre como é que um blog de um cara do subúrbio do Rio de Janeiro, que um dia sentou na frente do computador e não entendia nada de internet, nem era estudante de comunicação ainda, se transformou num livro que agora está no 2º mês de lançamento e ele já vendeu 7 mil cópias. Entre esses números e tal, porque as pessoas gostam de falar de número, né? Mas enfim. E aí eu trago essa ideia do que é criar um blog. Criar um blog não é simplesmente você sentar e falar assim, quero falar na internet. Criar um blog tem seu propósito, como a gente está aqui buscando o propósito. Eu esqueci de falar que eu também sou o pior aluno do programa da Lana, porque eu tô com a galera do PRR2 e eu cabulei todas as aulas até agora, desde o primeiro. Então eu passei por tudo isso assistindo a uma única rota. Mas agora eu vou ter tempo, eu vou conseguir fazer tudo, prometo. E aí a gente conversa lá. A única coisa que eu fiz até agora foi uma rota e foi a parte da gente contar os podres, não foi? Essa parte comigo mesmo. Contar podre comigo. E aí eu falo disso, de como é criar o seu blog, etc e tal. Falo um pouquinho de branding pessoal, que é a gente criar a nossa marca, seja na internet, seja na vida, seja a forma como as pessoas veem a gente, as coisas que a gente fala. É muito importante que a gente seja reconhecido, tenha autenticidade. Encontre isso na forma como a gente se expressa. Você não precisa escrever, sei lá, você não precisa escrever um Dom Casmurro da vida.
A linguagem, quanto mais conectada e quanto mais identificação gerar na pessoa que está te lendo, é mais importante. O importante não é criar barreiras, não é ir para preciosismo, não é você trazer uma coisa super rebuscada. A ideia é criar identificação daquele propósito que você encontrou de se expressar. Bom, vamos lá. O Entre Todas as Coisas... falei de mim já, parte legal... Um monte de título que, na verdade, isso não interessa muito. O que interessa é a paixão que a gente tem. E a minha grande paixão é escrever. É isso que vocês precisam saber sobre mim. Minha grande paixão é escrever. E eu tenho usado essa grande paixão. Se vocês precisarem da parte publicitária, eu sou diretor de conteúdo numa agência, mas graças à lavagem cerebral que eu sofri dessa querida pessoa, iluminada pessoa, que me levou para Florianópolis no convite, você vem, semana que vem. Comprei passagem e fui. E a gente se reuniu, conversou, saí de lá, eu falei, cara, não é isso que eu quero para minha vida. Não quero mais agência, não quero 8 horas diárias de trabalho, eu tenho um projeto incrível, eu ajudo muito mais gente fazendo o que eu faço em casa, fazendo o que eu faço em qualquer lugar do mundo, do que numa agência. Eu ajudo muito mais gente vindo falar para mim que precisava ler aquilo para correr atrás e falar para a pessoa que tem ido embora, que ela ama, que precisava falar para a mãe, pedir 1000 desculpas porque nunca entendeu, porque a mãe nunca se levantou contra os abusos físicos do pai, mas agora ela entende que a mãe sempre foi uma guerreira. Então são histórias que chegam até a gente, que inspiram cada vez mais a seguir essa paixão. E aí, graças a Lana, eu estou finalmente me desligando desse universo que não é meu e seguindo para os projetos que realmente são, que me interessam e que eu quero seguir para ajudar as pessoas. E aí, o Entre Todas as Coisas, hoje, é esse site. Esses bonequinhos, no fundo, são a arte do meu livro, que eu acho que eu trouxe um só, mas enfim, depois eu mostro para vocês. E o livro, ele se chama Por Onde Andam as Pessoas Interessantes. Eu tenho uma leve suspeita de que elas estão por aqui. Ele fala sobre relacionamento, sobre a nossa busca por amor nos dias de hoje. E foi esse primeiro livro, foi lançado pela Editora Planeta, que é uma das maiores do país, e eu nunca esperei, aos 22 anos de idade, lançar um livro. Menos ainda que em 2 meses ele venderia 7.000 cópias, e a projeção é que só aumente. Já estou escrevendo o segundo com contrato para o ano que vem, e as coisas estão crescendo assim. E aí tá, o Entre Todas as Coisas é esse blog, que é um dos maiores segmentos, tem esses números legais. Mas o que eu quero mesmo falar sobre ele é... Hoje em dia a gente usa muito rede social. A gente usa rede social para tudo, praticamente. A minha vida está no Facebook, quem quiser me conhecer é só ver o que eu escrevo. Tirando as baboseiras aqui e ali, mas enfim. Ou no Twitter, ou no Instagram, a gente aprendeu a personificar nas redes quem a gente é, ou quem a gente quer ser, ou quem a gente gostaria que as pessoas achassem que nós somos. São muitas versões de nós conversando nas redes sociais. E por que isso é importante? Porque quando a gente for falar de blog, mas um pouquinho à frente, a gente vai entender que é importante que as pessoas saibam que por trás de um blog existe uma pessoa. Blog não é para ser mídia... Enfim, blog não é para ser um jornal imparcial, blog é para ter opinião, blog é para expressar alguma coisa. E eu percebi que do meu blog, 70% das pessoas chegavam por meio das redes sociais, que é um número enorme. 70% vem ou pelo meu Facebook, ou pelo meu Twitter, ou pelo meu Instagram, ou pelo Facebook do blog. Então, essa conexão me fez ver que a gente precisa dar uma importânciazinha ali para redes sociais, que é... Inclusive, a minha conclusão de curso foi sobre isso. Foi sobre como a gente tem tido uma nova noção do que é identidade através do Facebook e de outras redes sociais. Antes, você só conhecia alguém se você saísse várias vezes com a pessoa, conversasse com ela, trocasse uma ideia para entender quem ela é, o que ela gosta. Hoje, em meia hora no Facebook de alguém, você sabe pelo menos os artistas preferidos, quem são os familiares, os melhores amigos, os lugares por onde elas andam, e você é meio maluco se você fizer isso, mas tudo bem. Quem nunca stalkeou alguém que você quer conhecer? Eu faço isso direto. O maior stalker, né? Não, eu sou demais. Eu sou demais, eu já sei pior que depois, quando eu vou encontrar, eu tenho que ficar assim, não sei nada. O que eu tenho que fingir que eu não sei? Né? Aí fala assim, pô, eu tava viajando. Eu falei, Sério? Sério pra onde? Já sei todas as fotos, já sei onde foi. Já stalkeei Foursquare pra ver onde fez check-in. É impressionante. Convida pro evento que você sabe que ele já vai. Mas é exatamente isso que eu faço. Pô, tô indo pra uma festa muito irada hoje. Essa festa aqui, sério, também vou, cara. Olha que coincidência. Fomos feitos um pro outro, cara. E aí, na hora de criar seu blog,
eu vejo muita gente falando assim, muita gente de mercado, porque você tem toda a ideia de que blog é uma paixão, blog é um hobby, mas também se transformou num negócio, etc e tal, rentável, mimimi, que hoje eu não vou falar disso, mas se vocês quiserem perguntar, a gente responde. E eu vejo muita gente com regra. A sociedade impõe muita regra, tudo regra, 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 regra. É tudo muito afirmativo e pouca pergunta, e o que move a gente são as perguntas. Então, aqui vocês vão ver muitas perguntas nessa ideia de construir alguma coisa para se expressar, que não tem resposta. Quem vão responder são vocês. E é aí que a gente encontra essa coisa única e autêntica em cada um que quer produzir alguma coisa legal para expor na internet. Tá, e agora? Primeira coisa. Criar um blog não parte da decisão de conhecimento, parte de uma decisão de paixão. Você pode ser o cara mais incrível de física quântica da vida, mas a tua paixão é cozinhar. Você vai falar sobre o quê? Sobre física quântica ou sobre cozinhar? Tá, beleza, você escolheu física quântica. Quando você estiver em casa, chegou 10h30 da noite do trabalho, ou do que seja, você vai ter paciência para sentar no computador e escrever sobre física quântica? Por mais que você saiba? Não. Mas se você quer, porque quer falar daquela receita que você fez no final de semana e deu super certo, e você quer que as pessoas saibam dela, porque é essa paixão que você tem, você vai ter paciência para fazer isso. É essa a grande diferença de escolher uma motivação na base da paixão e escolher na base do conhecimento. Quando você escolhe uma paixão, ela te move. Até nos momentos mais difíceis, você vai ter vontade de expor isso, criar conexões e atingir pessoas com a sua paixão. Independente dela ser falar sobre amor e relacionamento, independente dela ser falar sobre carros. Toda paixão cria conexão. Toda coisa que a gente ama cria uma conexão com alguém. Eu li uma vez em algum lugar que você conhece mais uma pessoa falando 5 minutos sobre a coisa que ela mais ama na vida, sobre a coisa que ela mais é apaixonada, do que você ouvir um discurso dela durante 1 hora sobre a coisa que ela mais sabe. É chato. Você não cria empatia, você não se apaixona por aquela história. É a mesma coisa quando você vai num encontro e o ser humano senta com o celular e fica falando o currículo dele. Pô, trabalho nisso, faço isso, eu ganho tal, e você tá lá mexendo no celular no Tinder, escolhendo outra pessoa pra semana que vem. Não é mentira, é verdade isso. E aí, se a pessoa te fala com paixão de alguma coisa, você se interessa, você larga o celular, você esquece a comida, porque... Dica, no encontro, sempre escolha um restaurante bom. Se o encontro for ruim, a comida é boa. Compensa. É a maior dica que eu dou para encontros. E aí tá, você escolheu a tua paixão, que vocês provavelmente já têm uma grande dica, vocês têm um sentimento de qual seja essa paixão, eu aposto. Falamos disso, escolha o assunto que você ame. Escolha uma plataforma prioritária, o que é isso? Quando você vai escrever sobre um blog, muita gente escolhe falar no Instagram, a galera blogueira fitness, vou postar sua foto no Instagram. Muita gente escolhe falar no Facebook e tal, etc. Chega uma hora que essas redes sociais, você sabe que elas não são suas. Se o Facebook decidir que ninguém vai ver o seu conteúdo, tchau. Se o Instagram decidir que ele vai excluir a sua conta, tchau. Escolhe uma plataforma sua. Escolhe um blog, escolhe um Medium, escolhe um WordPress, escolhe alguma coisa que seja sua. Isso serve para tudo. Escolha algo que você possa fazer crescer, que dependa de você. Se você escolhe uma coisa que não pertence a você e se apropria disso para falar das coisas que você ama, qualquer hora alguém pode tirar de você. Na hora de produzir conteúdo, principalmente quando a gente está começando, rola muito aquela coisa de caramba, eu conheço blogs enormes de beleza. Todo mundo conhece um monte de blog enorme de beleza. Sei lá, Julia Petit, que é um dos maiores nomes. Sei lá, Camila Coelho, Camila Coutinho, esses blogueiros. E aí você pensa, putz, eu vou criar um blog de moda, mas todo mundo fala disso. Tem 1 zilhão de pessoas que falam disso. E agora? Aí você faz em 1 semana, ninguém vê. 15 pessoas viram o teu conteúdo. Começa a dar aquela brochada. Começa a dar aquela vontade de desistir. É um caminho, já vi isso que é um caminho devagar. Eu escrevi durante 2 anos para fantasmas. Sei lá, nem minha mãe lê meu blog hoje em dia, essa é a verdade. Ela confessou, ela falou assim, eu não sabia que você tinha um blog, você está lançando livro por causa do blog, né? É verdade isso, não é brincadeira. Bem triste, mas... E aí... E você tem que realmente falar disso. Você vai encontrar pessoas que gostem disso. Seja no Facebook, seja nos seus amigos. A melhor coisa é você falar, comecei um projeto, tá, olha isso aqui, olha isso aqui. A melhor forma, mesmo com redes sociais, mesmo com anúncio e tal, é o boca a boca.
o que vai fazer o teu projeto, a tua ideia ser conhecida, é quando alguém se apaixona por ela e conta para outra pessoa. Não acredita em fórmulas prontas. Todo mundo disse para mim, quando eu comecei a escrever, que ninguém lê texto grande na internet. As pessoas odeiam texto grande na internet. Os meus textos não são menores que 1,5 páginas. As pessoas passam 6 minutos no meu site, em um texto. São 6 minutos dedicados a ler um único texto. E mais de 1 milhão de visualizações por mês. Quando me disseram lá atrás que ninguém lia textão, que eu devia fazer lista, eu odiava lista. Hoje em dia eu até suporto. Que eu devia fazer lista, que eu devia fazer só vídeo, que eu devia fazer foto e legendar. Falei, beleza, eu gosto desse formato, mas não é o meu formato. E cada um sabe qual é o seu melhor formato. Se você escreve bem, ou se você tem uma linguagem que as pessoas se identificam, independente da sua ideia de escrever bem, escreva. Se você se dá bem com a câmera, e você acha que você conversa bem com ela, vai para a câmera. Se você não gosta de você na câmera e você acha que não escreve bem, grava um podcast, grava um áudio. O que existe é um monte de formato que a gente pode se apropriar. Só escolher aquele que a gente acha melhor. E não acredita nunca em fórmula. Se alguém te disser, faz vídeo, o YouTube tá bombando, ó. Essa menina aqui, 5 milhões de inscritos, faz igual a ela. Vai com calma, sério. Escolhe o que é melhor para você. Não sei se vocês têm fanpage no Facebook alguma. O que aconteceu muito. Quando a gente o Facebook de 3 anos para cá, ele tinha um alcance muito bom. Você coloca lá na sua fanpage um post. A Lana deve saber o que eu estou falando. Você tem, sei lá, 10 mil fãs, você põe esse post, 6 mil vão ver. De um tempo para cá, o Facebook ele foi investindo em formas de fazer você gastar cada vez mais dinheiro com isso. Então, ele reduziu numa taxa que chega de 1 a 3% o alcance das páginas. Então, se você tem 100 mil fãs, ele vai fazer de 1.000... Peraí, sou de humana, gente, calma. Tá certo. 1%, é. Você tem 100 mil, ele vai fazer que de 1.000 a 3.000 pessoas vejam. Mas você tem 100 mil pessoas que gostam do seu conteúdo, 100 mil pessoas que escolheram gostar da sua página, ele está cada vez mais reduzindo isso. Sim, você percebe que quando você posta uma coisa no Facebook, não são todos seus amigos que veem. E aí tem um que vê uma foto, tem um que não vê tal coisa. Então, assim, por isso que quando eu falo de plataforma prioritária, é que na tua plataforma, se você quiser mandar um link, e e-mail por e-mail dos seus amigos e mandar, eles têm a opção de ver. Mas se você guarda todo o seu conteúdo nessas plataformas, uma hora elas podem não entregar para ninguém mais vai ver. Ela vai te fazer pagar para ser visto. E a ideia do orgânico, que é quando as pessoas naturalmente se interessam em ver o seu conteúdo, do pago, que o pago você precisa pagar para que as pessoas que gostam de você vejam. Então é por isso que a gente fala de plataforma prioritária. Depois, pensando em dinheiro também, tua plataforma que vai monetizar. Botar anúncio na tua plataforma. Facebook não vai deixar você botar anúncio na página. Você vai vender publi editorial, que é um post pago, Facebook não permite. Instagram, menos ainda. As pessoas fazem, mas é errado. Então tem todo esse ecossistema aí de redes sociais. Observa as pessoas que gostam do que você faz. Elas que vão te dizer realmente de tudo aquilo que você faz. É óbvio que você não vai deixar de fazer o que você ama para atender a maioria. Mas elas vão te dizer o que funciona melhor. É engraçado porque eu falo muito de relacionamento. Relacionamento mesmo, tipo, se ferrar na vida, tomou um toco, acabou o namoro, enfim. Quando eu falo da minha vida pessoal, de comportamento, de como foi me mudar do Rio para São Paulo, como tem sido a minha experiência de mudança, é incrível, dispara. Todo mundo se identifica. Eu começo a ver aí um padrão. Se quando eu falo de comportamento, de mudança de vida, as pessoas respondem mais, talvez seja um tipo de conteúdo que eu possa produzir mais. É isso que eu falo quando você pensa em observar o público. É entender como as coisas funcionam com essa galera que você está conversando. É engraçado que eu fiz uma vez um texto, assim que eu conheci a Lana, e inclusive foi sobre a minha ida para Florianópolis, que eu saí de lá com uma sensação tão boa, com uma sensação de eu não sei o que eu estou fazendo da vida, mas eu estou fazendo. Era exatamente essa sensação, exatamente esse nome do título. Eu faço a menor ideia do que eu estou fazendo da minha vida. E a sensação que eu saí de lá era a sensação de que
O que importa não é a gente passar 1000 anos refletindo sobre o que a gente deveria fazer. O que importa é a gente fazer. Então, a ideia de não ficar parado... Eu escrevi sobre isso, foi um mega relato. Não tinha crônica, não era uma coisa... Não era um conto, não era bem produzido. Era o Daniel falando para as pessoas uma vivência que ele teve. Cara, foi incrível. Foi incrível. Tipo, o post teve 200 mil acessos, assim. Por quê? Porque isso gera identificação. As pessoas se identificam. Dá uma olhada nos dados. Quando a gente fala de dado e número, a galera de humanas corre, né? Eu, principalmente, odeio número. Nossa. Inclusive, eu sou péssimo com isso. Fui fazer a minha declaração de imposto de renda. Quase deixei passar. Por quê? Número é a mesma coisa. Quando você consegue ler número, você consegue entender formato. Você viu que uma foto está dando muito mais resultado? Talvez esse é um formato legal. Você está vendo que quando você fala de comportamento dá mais resultado? Esse é um assunto legal. É esse tipo de coisa que você vai entendendo. É só não encarar o número como uma fera, mas como um amigo. É bem simples. E esteja onde seu público está. É por isso que é importante trabalhar a rede social, porque aí você entende onde seu público está. É justamente isso. Se você sabe que o seu público está... Por exemplo, quando a gente vai falar de comunicação corporativa. Comunicação corporativa ela é muito segmentada, é muito nichada. Você tem um blog disso. Eu tenho um insight de que teu público está no LinkedIn. Ele está numa rede social que se interessa por trabalho. Talvez ele não esteja no Twitter. É pensar nessas coisas. É pensar em que target, que tipo de gente usa aquela rede social. Porque senão você vai ter um esforço imenso para atingir ninguém. Eu tive uma cliente de consultoria que ela é uma arquiteta de 52 anos que fala sobre arquitetura. Falou assim, pô, sabe aquele Snapchat? Vou fazer, legal, né? Olhei pra cara dela e falei, Fia, você vai ficar o dia inteiro lá filmando a tua cara, mostrando o que você está fazendo? Primeiro, não tenho tempo para isso. Pronto. Não. Segundo, as pessoas que se interessam por arquitetura, as pessoas que querem reformar a casa, principalmente ela, que é classe AAA, que o projeto dela não sai por menos de 400 mil reais, essas pessoas usam o Snapchat? Óbvio que não, gente. É uma coisa meio lógica, assim. Por isso que eu falo, você não precisa trabalhar em comunicação, você não precisa trabalhar em publicidade. É mais o bom senso, é entender as redes, entender o uso. Até porque você sabe, eu sei que a minha mãe ama o Facebook. A minha mãe tá no Facebook, presente, postando coisa, enfim, na minha timeline o dia inteiro. E quando eu não respondo, pior que esses dias eu fui falar com ela, eu falei assim, mãe, pô, te liguei, você não atendeu. Ela falou, pois é, eu te mando mensagem no Facebook, você não responde? Aí eu, sério, pô. Aí ela virou outro dia, a gente tava tomando café lá no Rio, ela falou assim, eu vou excluir essa filha aqui. Eu, por quê? Não me dá bom dia, tá no meu Facebook pra quê? Eu falei, mãe. Tipo, é essa noção, sabe? A minha mãe tá no Facebook. Eu falo pra ela de Twitter, minha mãe não faz ideia do que é o Twitter. Minha mãe não se interessa pelo Twitter. Falo de Snapchat, ela acha que é doença. Quando a gente fala de branding, é engraçado. O que é branding, gente? Tirando a palavra bonita do mercado publicitário, que todo publicitário adora falar inglês. Eu imagino como um publicitário norte-americano deve falar. Ele deve importar a palavra em português para ser diferente, né? Porque o publicitário ele tem essa coisa, ele quer parecer cool, viu? A cool. Branding basicamente é como a sua marca é vista pelas pessoas. Todo o conjunto de valores que a sua marca tem. Uma pessoa é uma marca? Também. A impressão que a gente passa para as pessoas é a forma como a gente constrói a nossa marca. A impressão pode ser verdadeira, se a gente for autêntico. A impressão pode ser falsa, como a gente sabe que um monte de gente é e passa outra impressão. Você precisa construir, independente do tipo de coisa que você for fazer para se expressar, uma personalidade. Pensa em qual é a sua personalidade. Qual é a personalidade do seu blog? Como é que você quer se mostrar para o mundo? Eu hoje me mostro o seguinte, eu sou o Daniel, eu falo sobre relacionamento e comportamento, eu adoro sertanejo universitário e adoro música indie. Mas você não pode gostar. Dane-se, eu gosto. Essa é a minha personalidade.
Eu vou falar de sexo também, mas eu não vou falar de sexo usando preciosismo ou fazendo 50 tons de cinza, escrevendo aquelas lindas palavras para falar uma coisa que todo mundo faz, todo mundo pratica, todo mundo sabe muito bem do que eu estou falando. Não preciso disso. O meu jeito é esse. É essa a minha personalidade. E aí eu não quero respostas. É aqui que vocês se perguntam. Do que seu blog fala? Se você não souber responder isso, você está tirando para um monte de lado. Teu blog fala de quê? Meu blog fala da minha viagem a, sei lá, Romênia e depois eu falo sobre os netos da minha amiga. Aí você, what? Tipo... Tudo de uma coisa. O ideal hoje em dia é que você foque. Quando você foca em comportamento, você já tem um universo desse tamanho. Comportamento pode ser qualquer coisa. Se eu falar da Kim Kardashian, é comportamento. Então o ideal é que você foque. Você quer falar de carro? Beleza, fala de carro. Mas não pega um universo. O que eu vejo muita gente fazendo é assim, se a pessoa é conhecida, sei lá, se o Roberto Carlos hoje criar um blog, ele vai falar, obviamente, que todo mundo espera que ele fale, que é o quê? Música. Mas ele é tão famoso que ele pode falar de gastronomia, que é a comida que o Roberto Carlos gosta. Pode falar de carro, que são os carros que o Roberto Carlos gosta. O branding dele é ele. Todo mundo sabe os valores associados ao Roberto Carlos. Logo, ele pode fazer um monte de coisa que nós, pessoas normais, não podemos fazer por enquanto. Por enquanto. Daqui a pouco a gente faz tudo. Para quem teu blog fala? Beleza, eu quero falar de comportamento, mas eu vou falar de sexo para crianças de 12 anos? Acho que não. Outro dia eu fiz um texto para o Casal Sem Vergonha, dos meus primeiros. Eu tinha, sei lá, eu já sou novo, tenho 23. Imagina um cara com 20 anos de idade falando sobre casamentos que não levam a gente a lugar nenhum. Eu nunca casei, gente. Mas beleza, eu tenho uma ideia, eu posso não ter a vivência, mas eu tenho uma ideia do que é esse universo. Fiz falando que você não pode ficar preso a mimimi. Beleza, era um texto que eu acredito. Cara, eu recebi um e-mail no dia seguinte, a mulher falando assim, cara, obrigado. Eu me separei de um casamento de 6 anos depois de ler seu texto. Falei, puta que... Eu me pergunto, que merda eu fiz da minha vida? Eu falei assim, tá, mas você tem certeza disso? Não, era isso, tava me prendendo, não tava indo pra frente, as pessoas não têm que ser âncoras. Eu falei, não, beleza, eu concordo. Legal te inspirar desse jeito. Mas né, você tem que saber pra quem você fala. Se eu vou falar de casamento, eu não vou falar pra uma faixa etária de, sei lá, 18 anos. Talvez sim, mas enfim. É ter essa consciência, justamente pra você. Exato. Porque as pessoas não têm responsabilidade social quando elas escrevem. Elas não entendem que você está impactando diretamente alguém. Que a tua história, por mais única que seja, ela tem traços genéricos que as outras pessoas vão se identificar. A minha mudança de Rio para São Paulo... falei certo. Rio para São Paulo é uma mudança que um monte de gente já fez. É uma mudança que um monte de gente pode não ter feito Rio, São Paulo, mas o sentimento de não pertencer a algum lugar ou de tentar pertencer é de comum a todo mundo. Você tem sentimentos muito genéricos que todo mundo já sentiu. Então vai impactar alguém. Qual é a missão do teu blog? Sei lá, a missão do meu blog hoje é a mesma do início. Eu quero emocionar as pessoas. De algum jeito. Que terminem um texto meu querendo me bater. Mas eu quero tirar as pessoas do estado estável delas. Como você definiria para alguém? Você está com a tua amiga, com teu amigo, com seu pai, sua mãe. Você tem que contar. E aí, pô, meu blog fala disso aqui. Formula isso. Como é que você contaria? 140 caracteres. 140 caracteres. Até hoje minha mãe fala assim, o que que Daniel faz? Daniel escreve. Não faz ideia. Antes ela falava que eu trabalhava na Globo. É sério isso, gente. A minha mãe podia dar uma palestra de como ela consegue ser uma pérola. E aí você pensa, qual o tom de voz, qual o jeito, qual a personalidade? A Lana tem uma coisa que ela fala que é muito incrível. Ela escreve do jeito dela. Ela escreve, tipo, se ela tiver que botar uma palavra toda em caps lock no meio do texto, ela vai botar. Ah, mas é errado. É errado por quê? O blog é teu, você escreve do jeito que você quiser, o texto é teu, a voz é tua, a personalidade é tua. É isso que vocês têm que ter em mente. Não tem certo ou errado. Tem quem vocês são. E aí, a gente falou muito de blog, mas e aí a gente? O blog não existe, não é uma entidade controlada por, sei lá, alienígenas, né? Existe alguém por trás do blog, existe uma pessoa. E uma pessoa também é uma marca.
Os leitores, eles precisam enxergar alguém, principalmente quando você fala de experiência. Os leitores, eles precisam confiar em alguém. Eles precisam... Não tem nada mais precioso hoje, quando a gente vende opinião, quando a gente expressa opinião, do que credibilidade. Muita marca me procura hoje para fazer publi editorial, para falar dela. Um dia uma marca de mate me ligou: Dani, vamos fazer contigo um post assim, assim, assado, uma ação, tal valor. Eu falei: nossa, dinheiro bom, né? Pena que eu odeio o mate de vocês e já falei mal deles nas redes sociais. Eu vou falar bem? Não vou, gente. Vai gerar credibilidade? Quem me segue sabe que eu não gosto desse mate. Quem me segue sabe que eu, já falei mal disso. Não tem cabimento. Quem você é? Vocês sabem? Eu acho que essa é a pergunta mais difícil de ser respondida. Quem você é? Como é que você se descreve sem títulos? Sem credencial? Seu emprego não define quem você é. Ser mãe, ser pai, ser irmão de alguém também não define quem você é. O que eu mais odeio quando eu vejo um perfil de Twitter de casal é a namorada de fulano. Não sei quem você é. Continuo não sabendo. Quem você é? Do que você gosta? Porque tu pode fazer um blog sobre a tua paixão, mas ainda assim você fala de gastronomia e você odeia cozinha italiana. Você tem que entender dentro disso tudo do que você gosta, do que você não gosta. Como você fala? Você é rebuscado? Você fala muito palavrão? Você tem que entender que as pessoas que vão te ler um dia vão te encontrar na rua. E elas não podem achar que são duas pessoas completamente diferentes. Como a sua vida, o que você vive, as experiências que você tem, as pessoas que você conhece, conversam com o que você está falando no blog. Tudo é assunto pra gente. Eu estar aqui hoje me rende um post, eu estar conhecendo vocês me rende um post, a minha ida para casa me rende um post. Tudo que a gente vive rende assunto. É isso que a gente tem que ter como visão, principalmente na ideia de criatividade. Criatividade nada mais é do que unir experiências pessoais com objetivos. Se você tem um tema aí no meio, você tem a tua experiência pessoal, a tua visão sobre isso, que é única, que ninguém tem a mesma visão que você sobre um assunto, e tu tem como falar isso para as outras pessoas. No que você acredita e apoia? Quais são essas coisas? Eu acredito em amor pra caramba, mas eu não acredito em relacionamento à distância. Logo, a minha visão de relacionamento à distância nunca vai ser uma visão falando: ah, que lindo, vai lá e namora alguém que mora em outro continente pra se ferrar. Mas é a minha visão. As pessoas vão discordar? Vão. Eu vou ter que lidar com gente discordando de mim? Vou. Você não tem que agradar todo mundo. Você tem que mostrar a tua visão. Se ela daqui a 2, 3 anos mudar, como muita coisa que eu já falei mudou, e eu me achava um idiota por isso, é legal reconhecer, mas é legal que realmente seja um processo de mudança. E não seja feito só para agradar alguém. E qual é a imagem que os outros têm de você? Se você é genuíno, se você é autêntico, as pessoas têm a mesma imagem que você acha que você tem. Se você cria uma história, as pessoas têm outra imagem completamente diferente de você. Eu posso falar o quanto eu quiser de Taylor Swift na internet, que as pessoas continuam achando que eu sou hétero. É verdade, é triste. Um blog é uma pessoa, uma personalidade. E é isso que importa para vocês quando vocês forem pensar em se expressar, é que vocês estão falando com outras pessoas e outras personalidades. É isso que gera conexão. É quanto mais verdadeiro, quanto mais você realmente acreditar no que você fala, no matter what, você está criando uma conexão ali. E você vai sentir isso, porque as respostas vão começar a chegar a você. As pessoas vão começar a confiar em você de um jeito que você... É uma responsabilidade muito grande. Você receber um e-mail de alguém falando assim: Dani, obrigado. Eu só consegui entender que aquilo... E foi muito pesado para mim. Eu só consegui entender que o meu namorado, enfim, numa situação que eu não queria fazer sexo com ele, me obrigou. Só consegui entender que aquilo era violência depois de ler esse texto. Você entende como é grande uma coisa que pra gente é pequena? Como isso impacta o outro? Como isso revoluciona de um jeito a vida do outro? Eu já chorei escrevendo. Porque às vezes a gente escreve e a gente não entende o que a gente está escrevendo, a gente só escreve. Quando a gente para e lê de verdade, tem tanta coisa ali no meio, tem tanta coisa que a gente precisa falar, tem tanta coisa que alguém vai ler e pode não ter relação direta com o assunto, mas vai despertar alguma coisa. No lançamento do meu livro, uma menina veio conversar comigo
E ela virou pra mim chorando. Eu falei, nossa, o que aconteceu? Tal. Ela falou assim, Dani, eu entrei em depressão há 3 anos atrás. E aí você escreveu um texto falando sobre como é importante a gente reconhecer uma fraqueza e procurar ajuda. Ela falou, cara, eu não sabia que aquilo era uma fraqueza. Não sabia que aquilo era um problema. Eu nunca falei de depressão. Nunca foi a minha intenção falar de depressão. Esse texto não fala sobre depressão. Mas eu ajudei alguém que se relacionou com uma coisa que eu vivi. Com uma coisa que eu acredito. Então é assim que a gente cria conexão. E aí a gente vai entrar na parte chata, infelizmente, que é uma parte prática de tudo isso. Para quem realmente se interessar e se inspirou em querer escrever, em botar o que quer. Quando a gente fala em redes sociais, é isso. Você não quer só fazer post para ninguém ler. Pode acontecer? Pode, mas você quer ser relevante. Você quer impactar alguém. Você quer que as pessoas se relacionem com você. E aí, as redes sociais, como eu disse, elas são um meio. Elas nunca são um fim. O que você faz ali não é para morrer ali. O que você faz ali é para ir além. É para bater na porta de alguém, é para alguém te ver na rua e te agradecer, é para você se sentir emocionado e despertar alguma coisa em você. Tudo que você faz nunca para ali. Quando a gente pensa em planejar conteúdo, parece uma coisa super... Meu Deus do céu, como é difícil. Mas tem umas coisas bem práticas para ajudar na organização do dia a dia. Principalmente para que as pessoas encontrem o blog de vocês. Como eu falei, eu faço no Facebook, no Twitter, enfim. A gente pode criar uma linha editorial quando a gente pensa em assunto. Eu, Daniel, tenho uma linha editorial muito clara. Eu tenho um recorte do meu tema. Eu falo de relacionamento. Então, relacionamento e comportamento são as minhas linhas editoriais. Eu podia falar de publicidade? Podia. Porque está no meu universo temático. O Daniel, ele sabe publicidade, o Daniel sabe conteúdo, o Daniel não sabe dirigir. O Daniel tem um monte de coisas aqui orbitando. Só que eu escolhi as coisas que eu quero trabalhar. Essa é a linha que eu vou seguir. Se um projeto ele quer falar com um adolescente que está interessado em surf e utilizam muito o Snapchat, os caras estão lá no Snapchat direto. Meu, envelopa isso. Se você ama surf e quer falar com gente lá que está falando de surf no Snapchat, qual a primeira escolha óbvia? Eu vou usar o Snapchat para falar de surf. Porque as pessoas... Pois eu te ensino. Depois te ensino. Não é pra ti, mano. É sim, olha. Daqui a pouco vai estar no Periscope lá, dando palestra. Fazendo... É irmão. É tudo... Desculpa, ela já baixou, ela só ainda não sabe. Nem eu baixei o Periscope ainda. Ó, tá na minha frente. Os Snapchat são vídeos ou imagens de até 10 segundos que você manda para alguém ou você deixa para as pessoas verem e ele se destrói. Ou em 10 segundos, se você manda, ou em 24 horas, se você deixa público. Ou seja, é meio inútil, mas é mentira. Uso muito, inclusive quem quiser me seguir, só falo besteira. Ah, eu achei muito chato. Sério? Nossa, me amarro. Cria um cronograma editorial. É chato, mas é aquilo que eu falei. Se você chegar às 10 da noite de sua casa e você não sabe que hoje tem que entrar um post, ou tipo, você não posta 15 dias, meu, ou você vai deixar de postar, ou você nem sabe quando você tem que postar de novo. Então, assim, pensa só, se você quer ser uma pessoa um pouco organizada, fala assim, eu tenho disponibilidade de tempo para fazer 2 posts na semana. Esse post eu vou escrever para entrar na terça e na quinta. Pega um mês inteiro e faz isso. Em um mês você se organizou, você não se mata, isso te guia. Não é para ser uma obrigação, é mais para ser um guia para você entender o que você precisa fazer. É o que eu falei, você postar com frequência e com regularidade geralmente faz com que cresça o teu projeto. Porque você só entra num site se você sabe que tem sempre conteúdo novo. Se você entra num site, entra no outro dia, entra uma semana depois não tem nada novo, você acha que o site foi abandonado. Você não vai voltar lá. É justamente criar essa regularidade. Definir horário e conteúdo para período que você não vai estar lá. Eu, quando viajo, eu não planejo, porque eu não tenho disciplina. Essa é a minha verdade. Mas se eu tivesse disciplina, eu ia fazer assim. Semana que vem eu estou fora de São Paulo, não tem internet, não tem computador, vou estar na Tailândia. Eu vou programar tudo que vai entrar para não ficar sem nada. E aí tem aquele conteúdo de oportunidade legal, que é, você não programou, mas aconteceu uma coisa muito incrível com você ontem. Cara, corre para ver onde encaixa. Dentro desse mês.
Concluindo essas diquinhas e tudo isso que eu falei, em primeiro lugar, tudo que a gente faz de conteúdo para se expressar quem a gente é, criar conexão, ele tem que ser relevante. O que é ser relevante? Não é que ele precise ter infográfico, ele precisa ser informativo. Ele precisa criar interesse e ser útil de alguma maneira para a pessoa. Nem que seja a utilidade que eu falei, que é a pessoa sentir uma coisa diferente depois de ler. Ele tem que criar identificação. Criar identificação é criar relacionamento, é criar conexão, é fazer com que as pessoas se apaixonem por ele e se relacionem com aquilo. E, por último, óbvio, você tem que fazer com que as pessoas acessem. Ele tem que gerar tráfego. O conteúdo que você faz tem que trazer gente. Então, eu tenho uma... Um título, tem que Exatamente. Eu tenho toda uma outra palestra nesse outro tema, muito mais técnica, que vocês já estariam dormindo há 2 horas atrás. Eu preferi não falar dela. Mas, enfim, quem quiser conversar comigo, etc e tal, e falar sobre todo esse universo que a gente falou, estou aberto a perguntas e afins. A minha opinião é a seguinte, é aquilo que eu falei de criar uma marca. Quando você coloca um blog, se o meu blog fosse Daniel Bovolento, sobre o que ele fala? Vocês não viram isso, vocês não sabem quem eu sou. Daniel Bovolento fala de quê? Não tenho ideia, não sei nem quem é Daniel Bovolento, vou saber do que o blog fala. Casal sem vergonha eu já relaciono. Sem vergonha é sexo, casal, pô, beleza, relacionamento. Mesmo que seja uma conexão um pouco mais fraca, não seja tão óbvia, você pensa. Recalculando a rota também. Exatamente. Eu odeio o nome do meu blog, porque ele não diz nada. Entre todas as coisas. Não, e o negócio é esse, tu começa errado... Exatamente, já era. Todo mundo tem, quase todo mundo desse universo tem alguma coisa que começou errado. Por exemplo, sei lá, ou fez, por exemplo, meu Twitter é Alana Secrets, todo o resto é recalculando a rota, sabe? Então gera uma... Sim. Porque assim, eu comecei errado, então depois não tem conserto, tu tem que tirar todos os teus seguidores e começar tudo de novo de outro jeito, então não vai rolar. Por isso que é legal pensar no nome do blog. É legal pensar em integrar tudo com o mesmo nome. Assim, e pensar no nome do blog, é legal ser criativo, é muito legal, mas você tem que pensar que a tua criatividade tem que entregar alguma coisa. O Recalculando a Rota, eu já tenho uma grande ideia do que eu vou encontrar ali quando eu entro. O Entre Todas as Coisas, que é o meu, hoje as pessoas ou vão direto, ou já ouviram falar e tal. Mas quem não conhece Herol não faz ideia do que ele fala. Eu queria montar um blog novo agora, de lifestyle masculino. Mas eu pensei, pô, se eu botar Daniel Bovolento, todo mundo vai achar que é de relacionamento. Não adianta, eu criei o Barba por Fazer. Você pensa em Barba por Fazer, você pensa em quê? Universo masculino. Aí eu acertei. Aí eu mandei bem dessa vez. É porque existe marketing de conteúdo. Vamos supor que você tenha um e-commerce de cerveja. Você quer criar um blog que fale de si. Você quer criar um blog para que as pessoas caiam ali para vender mais cerveja. O que você vai fazer? Você tem uma linha editorial que é falar de cerveja no geral. Então você vai falar da Heineken, você vai falar das cervejas populares, artesanais e tal, que você vende. Você vai oferecer conteúdo sem ser vitrine. Você não está falando, vem aqui comprar. Não, é cerveja tal, muito boa para isso, em 4 situações que você pode beber a cerveja tal. Você cria conteúdos que são úteis para quem procura. Lá no finalzinho, você põe o link. Se você quiser saber mais ou se você quiser comprar cerveja, vem aqui. Aqui eu falei mais de um blog blog pessoal, quando a gente pensa em tal, mas tem toda uma linha para blog. Tem uma coisa que o Gary Vaynerchuk, que é um cara que eu acho incrível das redes sociais, ele diz. Às vezes, a gente sabe muito uma coisa e acha que fazer com que as pessoas também saibam dessa coisa que a gente sabe muito tira o nosso valor. Pelo contrário, quanto mais a gente divide experiência, mais a gente cria credibilidade, conexão. Então, assim, você fala de comida, você fala de quentinha, você vende quentinha saudável. Você pode falar de receita, você pode ensinar as pessoas a fazer comida, você pode falar do seu comportamento em termos de gastronomia e tal. Isso é humanizar e criar um conteúdo que interessa. Hoje em dia, os canais de gastronomia do YouTube, que ensinam a fazer coisas, são super visualizados. Então, a ideia de que você sabe fazer aquela comida e você oferece esse serviço, cria uma conexão.
É marketing de conteúdo. É criar conteúdo interessante e conectar um serviço a ele. Porque você vai criando essa relação, as pessoas, pô, legal, vou entrar aqui para descobrir como é que eu, sei lá, eu faço um falafel. Pô, legal, mas ela também tem um site que vende, vou entrar, entende? É conectar isso. Boa pergunta. Não sei, é engraçado, porque todo mundo me pergunta, mas por que relacionamento? Por que você escolheu escrever sobre isso? Primeiro que eu me ferrava muito. Só me ferrava. Mas brincadeira, porque eu acho muito incrível a forma como a gente cria conexões. E o que eu achei mais incrível quando eu comecei, foi quando eu comecei a ver que a gente tem um poder tão grande por meio dessa coisa da identificação, que eu falei, eu posso escrever um texto X, ou posso escrever alguma coisa que vai fazer alguém sair de uma zona estável, seja de conforto, seja emocional, seja... Isso te mostra uma relação de... Tem uma coisa egoísta de mostrar que você tem um certo poder, obviamente, mas também tem uma coisa de te inspirar. Do tipo, se tu é capaz de tirar alguém dessa zona, por que tu não é capaz de mudar a tua vida, sabe? Mas se a pessoa nega aquilo que tu escreveu? É ótimo, porque ela pensou. Não acredito em nada disso, meu ponto de vista é esse e tal. É ótimo porque ela pensou. Ela perdeu 10 minutos da vida dela num post lá, falando, eu não acredito nisso, a minha visão é essa, perturbou ela de alguma maneira. Não foi uma folha em branco. O que eu mais odeio é alguém ler um texto e acabou, pô, seguir minha vida, não mudou nada. Alguém que escreve qualquer coisa que não vá mudar a pessoa, não é um escritor, né? Esse é o pressuposto de um escritor, é que a pessoa entre no texto de uma forma e saia do outro, porque senão... Ou se ela entrar da mesma forma, que ela saia pelo menos incomodada, porque você vai saber que plantou uma coisa ali. Se ela se incomodou com a tua opinião e não concorda, é porque gerou desconforto. Desconforto já é algo muito melhor do que nada.